Boa noite, você é muito bem-vindo a esta transmissão onde nós vamos hoje estudar a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo, você, a sua família, você que é nosso irmão, você que é o amigo da nossa igreja. Nós queremos lhe dar as boas-vindas para juntos adorarmos o nome do Senhor nesta noite e aprendermos mais sobre a sua palavra e sobre a sua vontade para a nossa vida. Eu sou o pastor Julian Lopes, sou o secretário da Associação Brasil Central e para mim é uma honra poder estar diante de você, aí na sua casa, diante da tela do seu smartphone, para juntos podermos estudar a Palavra de Deus nessa noite. Nós estamos felizes e temos motivos para agradecer a Deus, porque em nosso território aqui em Goiás, temos a oportunidade de ter a volta à normalidade dos nossos cultos presenciais. É lógico que sempre respeitando as orientações do nosso governo municipal e estadual sobre as medidas de proteção e segurança que cada um de nós deve ter nos templos. Então você é nosso convidado a participar aos sábados nos nossos templos, ok? E também nas nossas transmissões sendo feitas aqui aos domingos e às quartas-feiras. Nós vamos louvar o nome de Deus nessa hora e eu quero convidar você com toda alegria, com toda energia, poder cantar juntamente conosco o hino que será projetado agora, Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar.
com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará, e lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Eu quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Sonho com o dia Muito bem, querido amigo, chegou a hora de nós estudarmos a palavra de Deus, mas antes convém que nós possamos pedir a orientação do Senhor, a sua sabedoria sobre o estudo dessa noite. Nós vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho de João. É um capítulo muito especial, é uma mensagem especial para você, para mim nessa noite, mas nós necessitamos da orientação do Senhor e do seu Santo Espírito. E eu peço encarecidamente que você, se é possível nessa hora, fechar os seus olhos, para que assim o faça, para termos um momento de oração, ok? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Obrigado porque a Tua Palavra é viva e poderosa e ela falará ao nosso coração nessa noite. O Santo Espírito está agindo em nosso meio. O Santo Espírito está desejoso de operar uma grande obra no coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra neste momento. E eu suplico humildemente que o Senhor nos aceite na sua presença e que a obra do Santo Espírito em nós hoje seja de nos transformar e de nos convencer da necessidade que temos de estarmos juntos do Senhor em qualquer momento da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, você deve ter já aí a Bíblia Sagrada perto de você, nas suas mãos. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, como já mencionei, no capítulo 6. Esse capítulo da Bíblia é um capítulo muito especial, eu gosto bastante dele, porque ele conta uma história que nós conhecemos desde pequenininho, nós cantamos músicas acerca de uma das histórias desse capítulo, e eu tenho certeza que a palavra de Deus falará de uma forma muito poderosa a você nessa noite, e eu quero acompanhar com você a leitura de alguns versos da Bíblia, e nós vamos fazê-lo a partir de agora, tá bom? Vamos então ler a partir do primeiro verso do capítulo 6 do Evangelho de João, que diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Bíblia diz aqui no verso 4 que a Páscoa, a festa dos judeus, já estava bem próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, viu que a grande multidão vinha ter com ele, e ele se dirigiu a Filipe e disse assim a Filipe: onde compraremos pães para dar a toda esta multidão o que comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque Jesus já sabia o que estava para fazer. O verso 7 nos diz assim: respondeu Filipe: não nos bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz, um garotinho, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Verso 10, disse Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. E eles se assentaram, pois os homens eram em número de quase 5.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles também de igual forma os peixes, tanto quanto queriam a multidão. E o verso 12 nos diz que quando todos já estavam fartos, Jesus disse aos seus discípulos para recolher os pedaços que sobraram, para que nada fosse desperdiçado e se perdesse. E assim os discípulos fizeram, e segundo o verso 13, foram enchidos naquele momento 12 cestos com as sobras dos 5 pães de cevada que foram louvados e consagrados ao Senhor para aquela refeição. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essa aqui é a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa é uma história muito conhecida de todos nós. As crianças adoram essa história porque é um milagre muito especial que Jesus faz. Eu gostaria de destacar para você nessa noite alguns pontos desse pequeno relato que nós lemos na Bíblia, que falam muito ao nosso coração e que devem nos fazer pensar e refletir nessa hora tão especial que nós estamos vivendo aqui. O primeiro deles é que uma numerosa multidão estava seguindo Jesus. Não há nenhum problema em nós termos o relato na Bíblia, ou hoje nós constatarmos que muitas pessoas, que uma numerosa multidão segue a Jesus. Mas a Bíblia afirma aqui no verso 2, que essa numerosa multidão estava seguindo Jesus porque tinham visto os sinais que Jesus fazia ao curar os enfermos. É muito claro, é muito lógico que pessoas possam buscar o Senhor para apresentar a Ele, o nosso Salvador, o nosso Redentor, uma necessidade que possuem. E muitas das doenças antigamente não tinham cura, mas na presença de Jesus nenhuma pessoa passava desapercebida. Todas eram atendidas, e as pessoas que se achegavam a Ele com algum tipo de doenças, essas pessoas elas eram curadas. E nós temos a certeza de que essas pessoas seguiam a Jesus por um motivo muito nobre, desejando apresentar a Jesus as suas necessidades. O fato é que Jesus, então, ele sobe no alto de um monte junto com os seus discípulos, e de repente ele vê essa numerosa multidão se aproximando deles.
e já era parte ali próximo da hora do almoço, e quando Jesus olha aquela multidão, a Bíblia revela que somente de homens eram 5.000 pessoas, fora as mulheres, fora as crianças. Já era próximo do momento da refeição, e aquelas pessoas talvez não haviam se preparado de forma devida para passar tanto tempo fora de casa, ou algumas delas nem casa tinham. O fato é que essa grande multidão, numerosa multidão que menciona a palavra de Deus, se aproximou de Jesus no alto daquele monte, e ao olhar para aquela multidão, a Bíblia diz que Jesus, olhando para eles, Jesus se compadeceu de todas aquelas pessoas. Não importa se você está hoje dentro de uma numerosa multidão seguindo a Jesus, não importa se você é o único na sua casa que está seguindo a Jesus, o fato é que quando Jesus coloca os seus olhos sobre você, Jesus se compadece de você. O Senhor se compadece da tua situação. O Senhor deseja trazer paz, alegria, felicidade e alento ao seu coração. Você não é uma pessoa que Jesus não conhece. Jesus sabe qual é o seu endereço. Jesus sabe qual é a sua grande necessidade. Jesus sabe aquilo que os seus lábios ainda não proferiram. O Senhor sabe. E o Senhor se compadece de você hoje, da mesma forma como se compadeceu daquela grande multidão, se aproximando dele, quase que ao meio-dia, no alto daquela grande montanha. Jesus já sabia o que ia fazer, mas ele comunicou aos seus discípulos a situação para, quem sabe, ter um feedback deles se estavam prontos para assumir algumas responsabilidades maiores. E quando Jesus pergunta para um dos seus discípulos o que eles dariam de comer àquelas pessoas, a resposta do seu discípulo era que eles não tinham recursos para comprar pães o suficiente para dar pelo menos um pequeno pedaço a cada pessoa. Eram muitas pessoas. 5.000 homens, fora as crianças e fora as mulheres. De repente é apresentado a Jesus Cristo uma criança. E eu gosto de imaginar a cena desse encontro. Geralmente uma criança, ela não gosta de compartilhar muito aquilo que possui. Brinquedos, roupas, enfim, muito menos comida. É normal que as crianças elas tenham um desejo de ter para si aquilo que é seu. Elas não gostam muito de compartilhar. Mas aquela criança foi trazida à presença de Jesus, e essa criança tinha um lanchinho que havia sido preparado por sua mãe logo no início da manhã. Essa criança foi autorizada por seus pais para que pudesse seguir aquela grande multidão. E mesmo que mulheres e crianças não fossem contados naquela época, não se dava muita importância para eles nessa época. Foi por causa de uma mulher que acordou cedo, logo de manhã. Foi por causa de uma criança que tinha o seu lanchinho naquela oportunidade ali, que Jesus Cristo então operou um milagre e multiplicou pães e peixes para servir de alimento a todas as pessoas que estavam ali. Um discípulo apresentou essa criança a Jesus e disse: essa criança, ela tem aqui no seu lanchinho, aqui na sua merendeira, vamos dizer assim, 5 pães e 2 peixinhos. E o fato é que essa criança entregou a Jesus os seus 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus deu graças a Deus por ter o alimento, e os seus discípulos então começaram a compartilhar todo o alimento com as pessoas que estavam no alto daquela montanha. E o relato da Bíblia diz que Jesus Cristo, ao final da refeição, pediu para que os seus discípulos recolhessem as sobras, e 12 cestos cheios de pães, de pedaços de pães, foram recolhidos, ou seja, todos comeram e puderam fartar-se grandemente. Eu queria que você guardasse uma primeira lição da mensagem desta noite. A primeira lição que eu gostaria que você guardasse no coração e tivesse sempre claro em sua mente, com muito carinho, é a seguinte: aquela criança, ela possuía apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ela entregou esses 5 pães e 2 peixinhos ao Senhor. O Senhor, através desse pouco alimento, fez um milagre e pôde então repartir com todas as pessoas que estavam ali, ao ponto de que todos comeram tanto quanto quiseram, e ainda sobraram 12 cestos de pães. A lição que você precisa guardar no seu coração hoje é a seguinte: tudo aquilo que você possui,
por menor que seja a quantidade que você possui, sempre que você colocar nas mãos do Senhor, o Senhor operará um grande milagre e aquilo que vai retornar para você sempre será algo muito maior do que aquilo que você colocou nas mãos de Deus. Amém? Eu vou repetir para que você não perca essa informação que é muito importante. Tudo aquilo que você possui, por menor que seja a quantidade que você possui, sempre que você colocar de forma gentil, de forma verdadeira nas mãos do Senhor, o Senhor vai tomar aquilo que você entregou para Ele e vai proporcionar que um milagre aconteça para que aquilo seja multiplicado e o Senhor retribuirá sempre a você muito mais do que aquilo que você colocou nas mãos dEle. Eu acredito que a mãe daquele garoto preparou o seu lanchinho contendo 5 pães e 2 peixinhos, como sendo uma quantidade suficiente para que ele pudesse comer e tivesse as suas necessidades saciadas durante todo aquele dia. Mas eu acredito que aquele garoto, ele possa ter tido a oportunidade, como de fato talvez tenha comido, muito mais do que 5 pães e 2 peixinhos. Ele entregou um pouco, mas ele recebeu do Senhor muito mais. E essa é uma grande lição que nós precisamos aprender e praticar em todos os momentos da nossa vida. Amém? Depois que Jesus operou esse milagre, todas as pessoas estavam satisfeitas. Jesus percebeu que os homens que estavam ali, eles tinham uma intenção muito clara de arrebatar Jesus, de tomar Jesus e proclamá-lo rei, mas Jesus sabia que ainda não era a sua hora. O ministério de Jesus estava apenas começando, muitas coisas ainda deveriam acontecer para que de fato o reino do Senhor fosse estabelecido. E Jesus tomou uma decisão de se retirar daquele local, e a Bíblia afirma um pouco mais à frente que as pessoas estavam tão fartas de comer que elas não perceberam que Jesus havia se ausentado do seu meio. E a partir de agora, então, nós temos um cenário que acontece agora no mar, numa direção que nós vamos ler agora, que é Cafarnaum, e o relato da Bíblia diz no verso 14 que ao descambar o dia, ou seja, ao finalizar o dia, os discípulos desceram para o mar. Eles não estavam mais na companhia de Jesus. A grande multidão não percebeu que Jesus havia se ausentado. E os discípulos então desceram da montanha, foram ao mar, pegaram a sua embarcação e foram para o outro lado do mar, na direção de Cafarnaum, e já estava escuro, e Jesus ainda não havia tido mais alguma oportunidade de estar com eles. O relato bíblico continua que naquela noite o mar começou a ficar revolto, agitado por ventos que sopravam, e eles navegaram a alguns quilômetros ali, e eles perceberam que Jesus estava andando por sobre as águas, estava se aproximando do barco, e eles ficaram com medo naquela hora. Jesus disse a eles, os seus discípulos, olha, não temas, porque sou eu, sou Jesus, o seu mestre. Esse é o relato do verso 20. E no verso 21 diz que eles, os discípulos, receberam Jesus de bom grado e logo o barco chegou ao seu destino. Uma outra lição muito importante que nós temos nesse momento em que Jesus ele se encontra no meio de um mar tempestuoso com os seus discípulos. Cada um de nós, todos nós, absolutamente todos nós, passamos por momentos turbulentos e difíceis na nossa vida. Pode ser que em algum momento da nossa trajetória nesta terra, nós passaremos, ou já passamos, ou estamos passando por um momento de muita crise, de muita dificuldade. Os ventos estão soprando, o mar está agitado e você não vê aos olhos humanos uma saída, um caminho, uma solução para a tua situação. O fato é de que Jesus, além de se compadecer de você, ele se aproxima de você, e se você receber a Jesus de bom grado na sua embarcação, se Jesus habitar no seu coração, se a sua vida, se o seu corpo for templo e morada do Santo Espírito de Deus, você, assim como aqueles discípulos, mesmo num mar tempestuoso, você conseguirá chegar ao seu destino, amém?
Você não pode esquecer o verso 21 do capítulo 6 do Evangelho de João. Então, eles receberam Jesus de bom grado na sua embarcação. Os discípulos convidaram Jesus para entrar no seu barco. E mesmo com aquela tempestade, mesmo que os ventos estivessem soprando, a palavra de Deus afirmou que eles conseguiram chegar ao seu destino. A certeza que Cristo, Ele deseja que você tenha nessa noite, é que Ele simplesmente não está disposto a, quem sabe, minimizar o sofrimento ou as dificuldades da sua vida. O Senhor deseja passar por essas dificuldades junto com você, para que você possa chegar em segurança ao seu destino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus continua, essa história maravilhosa, continua o relato numa sequência. No verso 22 do capítulo 6 de João, nós encontramos um momento crucial. Um momento crucial. Novamente, a grande multidão entra em cena. Novamente, eles aparecem no relato bíblico e começa agora, então, talvez o momento mais crítico do estudo do capítulo aqui em relação ao relato que é nos mostrado a partir do texto sagrado. O verso 22 do capítulo 6 diz assim: no dia seguinte, ou seja, eles almoçaram com Jesus, multiplicação dos pães e dos peixes, todos comeram à vontade, o tanto quanto quiseram, 12 cestos com pedaços de pães sobraram. Eles queriam arrebatar Jesus para rei, Jesus se retirou e foi para um outro lugar. Chegou o final do dia, chegou a noite, os discípulos entraram na sua embarcação, foram na direção de Jerusalém, de Cafarnaum, e eles então passaram por uma grande tempestade. Jesus apareceu para eles e eles então tiveram a oportunidade de convidar Jesus para entrar dentro da embarcação. Passou a noite e os discípulos chegaram a Cafarnaum e agora a Bíblia diz, no outro dia, na manhã do dia seguinte, 18 horas depois, mais ou menos, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não havia embarcado com seus discípulos. Não havia embarcado com seus discípulos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Verso 24. Quando viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Perceba que no início do capítulo 6, a grande multidão, ela é mencionada seguindo Jesus a partir dos sinais que ele fazia na cura das pessoas enfermas. E agora, essa grande multidão, ela de novo começa a procurar Jesus e ela então parte na direção de Cafarnaum à procura de Jesus. É o que está escrito aqui no verso 24 do capítulo 6. E tendo encontrado Jesus no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olha para mim aqui. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Essa multidão, ela começou a seguir Jesus por um motivo muito nobre. Apresentando a Jesus as suas necessidades físicas, as suas doenças, as suas mais urgentes necessidades, coisas que só o Senhor poderia fazer por eles. Eles seguiam a Jesus, diz o verso 2, porque eles viram os sinais na cura dos enfermos. Eles queriam colocar diante de Jesus a sua necessidade em relação à saúde também. Mas depois que eles viram os sinais de cura de Jesus, e Jesus preparou uma grande refeição, eles foram atrás de Jesus agora, e Jesus afirma, Jesus sabe todas as coisas, Ele sabe tudo que passa dentro do nosso coração, Ele sabe tudo acerca de nós. Ele afirma que as pessoas agora não estavam mais procurando Jesus porque viram os sinais que Jesus fazia, mas porque Jesus havia preparado uma grande refeição e eles sentiam fome.
A partir desse momento aqui, existe, você vai poder ler com calma depois o texto bíblico, existe uma tensão entre Jesus e a grande multidão, e Jesus começa então a meio que questionar a legitimidade daquelas pessoas em segui-lo. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós percebemos claramente que através das palavras de Jesus, dizendo que eles estavam agora seguindo a Jesus porque queriam novamente ter uma grande refeição, nós percebemos que é muito comum e é provável que pessoas elas percam o foco durante a sua jornada cristã. E com isso, meu querido amigo, meu querido irmão, com muito carinho, nessa noite, eu queria abrir os seus olhos para que você fizesse uma avaliação pessoal sobre qual é hoje o motivo que te leva a seguir Jesus, a declarar Jesus como o Senhor da sua vida, o que leva você hoje a continuar firme nessa jornada cristã, a cada dia, a cada segundo. E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós nessa hora, para que nós tenhamos a certeza de que nós estamos sendo sinceros e indo pelo caminho correto. Não há nenhum problema de você buscar ao Senhor porque você sente fome. Não há problema nenhum em você buscar ao Senhor ou seguir ao Senhor porque você tem uma necessidade que envolve a tua saúde. Você talvez já foi desenganado pelos médicos, você talvez já foi desenganado por qualquer situação que possa existir, não há mais solução para a sua vida, e você agora sente a necessidade de buscar a Jesus, não há nenhum problema nisso. Mas você precisa entender de uma forma muito clara, que seguir a Jesus não é sinônimo de que dificuldades e lutas você nunca enfrentará. Seguir a Cristo não é sinônimo de que tudo na sua vida vai ser um mar de rosas. Seguir a Jesus implica, sim, em enfrentarmos dificuldades, em sermos provados. Muitas dessas dificuldades, o próprio Senhor permite que venha sobre a nossa vida, para que o nosso caráter seja transformado. O grande problema é nós seguirmos a Jesus por motivos meramente egoístas, que tem que ver com a satisfação dos nossos próprios desejos. Você hoje está seguindo a Jesus por qual motivo? Você tem seguido a Jesus porque Ele é o único que pode lhe ajudar? Você está seguindo hoje Jesus porque você tem fome de comida? Você está seguindo hoje Jesus porque você entende que Ele é o único que pode salvar a sua vida? Qual é o motivo que te faz hoje seguir Jesus? Uma numerosa multidão hoje, querido, atente para o que eu vou dizer, uma numerosa multidão hoje tem seguido a Jesus por motivos muito egoístas. E você não deve fazer parte desta grande multidão. Há sim uma grande multidão que segue a Jesus por entender que Jesus é tudo aquilo que eles necessitam. Mas há uma grande multidão, uma numerosa multidão, que tem seguido a Jesus hoje por motivos meramente egoístas. A partir desse momento aqui no verso 26, que Jesus, ele diz que aquela numerosa multidão está seguindo, está procurando Jesus desesperadamente, porque eles comeram dos pães e dos peixes e fartaram-se no dia anterior. Começa então uma discussão, e você pode imaginar o nível da discussão acalorada ao ler o texto sagrado. As pessoas estavam necessitando de comida e elas queriam que Jesus, de alguma forma, pudesse dar a eles o que comer. E Jesus aqui no relato bíblico começa a dizer que a grande necessidade deles não era de pão e peixe simplesmente, mas era do pão da vida. E Jesus revela isso aqui no verso 35, dizendo: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede.
Jesus não estava ignorando a necessidade de fome física deles, mas Jesus estava dizendo naquela hora que muito mais do que a fome física que eles estavam sentindo, a grande necessidade da vida, do coração de cada um deles, era de Jesus sendo o pão espiritual deles. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, e se você me provar, se você me ter, você nunca mais vai ter fome, você, se crer em mim, você nunca mais terá sede. Mas as pessoas, elas insistiam que queriam pão. Jesus disse que Ele é o pão do céu, dado por Deus para esse mundo. Ele repete novamente aqui no verso 48 que Ele é o pão da vida, mas as pessoas estão querendo o pão físico e só o pão físico. Em outras palavras, essa grande multidão aqui fez o que muitos de nós hoje corremos o risco de fazer. Estamos seguindo a Jesus por conta das bênçãos que Ele pode nos dar simplesmente, e não por causa dEle mesmo. Bênçãos, queridos, assim como as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, elas acabam, mas o Senhor é eterno. E se você hoje suplicar apenas o Senhor, se você hoje suplicar apenas o Salvador para a sua vida, você vai ter aquele que é inesgotável, aquele que não acaba, aquele que possui tudo. E aqueles que estiverem junto de Jesus não terão necessidade de nada, porque a maior necessidade que o ser humano possui hoje é do próprio Cristo. Você tem buscado o Senhor simplesmente por conta de bênçãos, ou você hoje tem buscado o Senhor por entender que Ele é tudo o que você precisa na sua vida? Ao lermos o texto sagrado, nós percebemos que aquelas pessoas estavam indo a Jesus simplesmente porque elas desejavam as bênçãos do Senhor, mas não desejavam o Senhor das bênçãos. Você hoje tem buscado apenas as bênçãos do Senhor, ou você hoje tem se dedicado em buscar o Senhor de todas as bênçãos? O fato é que, na sequência do texto aqui sagrado, nós vemos que Jesus declara que a partir daquele dia, naquele momento, não haveria mais milagre de multiplicação de pães e de peixes. Jesus, ele se entristece com aquelas pessoas, com a atitude delas, com o motivo pelo qual elas estavam buscando. E Jesus, então, ele declara que naquele dia não haveria milagre de multiplicação e de peixes. Ele era a verdadeira comida, Ele era a verdadeira bebida. E quando Ele afirma isso, Ele diz: olha, hoje não tem mais milagre, hoje não tem multiplicação de pães e peixes, hoje não tem refeição. E quem não está aqui disposto a simplesmente me buscar e ter a mim como seu Salvador, vocês podem voltar para suas casas, vocês podem voltar para o lugar de onde vocês vieram. E aquelas pessoas que haviam viajado tanto pelo mar, enfrentado a turbulência dos ventos, elas então, vendo que as suas necessidades materiais simplesmente não seriam satisfeitas, elas se dirigiram então de volta para os seus lares, elas deixaram Jesus, e a palavra de Jesus foi confirmada de que eles estavam atrás de Cristo, simplesmente porque viram o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. Começaram a sua jornada com o foco certo, mas no meio dessa trajetória, perderam o foco, perderam de vista a essência do Evangelho, perderam a centralidade da cruz. E começaram a valorizar mais as bênçãos do Senhor do que o Senhor das bênçãos. E agora, imagine a cena. Verso 60 do capítulo 6. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? As pessoas começaram a se afastar. E ali então ficaram apenas Jesus e os seus discípulos. E o Senhor agora olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Não vão embora junto com essa multidão? Vocês não têm casa, vocês não têm garantia de que vão dormir num lugar confortável. Eu acabei de dizer que hoje não tem refeição, eu não vou fazer um milagre aqui para termos refeição. Vocês não vão embora com essa multidão? Porque eles estão indo embora e vocês não vão embora. E eles olham para Jesus e eles ficam pasmos diante daquela afirmação de Jesus. E então,
um dos discípulos, ele diz assim: respondeu Simão Pedro, verso 68, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Sabe, pode ser que neste momento eu esteja falando para alguém que esteja passando por um grande problema. Algo que ninguém mais consegue resolver. Algo que não existe solução. Talvez essa seja a sua história. Talvez esse seja o seu momento. Não há nenhum problema em você buscar o Senhor Jesus para você colocar na presença dele essa sua necessidade. Não há problema. Mas você não pode seguir Jesus simplesmente pensando que ele vai realizar um milagre na sua vida. Porque pode ser que a vontade de Deus seja não realizar esse milagre na sua vida da forma como você está pensando ou como você está planejando. Mais do que a cura de uma doença terrível, mais do que a concessão de um emprego, mais do que a restauração de uma família, o Senhor deseja que você o tenha para si. Porque ter o Senhor é a garantia de que, apesar das dificuldades da vida, você chegará ao seu destino final, a Nova Jerusalém, o céu preparado pelo Senhor para cada um de nós. Nessa noite, eu gostaria de fazer você pensar nisso com muito carinho. Qual é o motivo que tem feito você seguir a Jesus? Por que você está indo à igreja? Por que você lê a palavra de Deus? Você tem fome e sede do Senhor? Ou você está procurando simplesmente respostas para algumas dúvidas que você tem na sua vida? Eu desejo do fundo do meu coração que a sua resposta hoje seja: eu estou seguindo a Jesus, pastor, porque Jesus Cristo é tudo o que eu preciso na minha vida. Eu estou seguindo a Jesus hoje porque, independente da minha condição financeira, social, se eu estou doente ou não, se a minha família está em pé ou não, se a minha vida está em ruínas ou não, eu estou seguindo a Jesus porque Ele é o único que pode fazer algo na minha vida para me dar salvação. Eu estou seguindo a Jesus porque eu entendo que, independentemente de me abençoar ou não, Ele é tudo aquilo que eu preciso. Essa é a resposta correta, essa é a visão correta. Mas pode ser que nessa noite eu esteja falando com alguém, com você, amigo, que perdeu foco durante a sua jornada. E hoje, se você entende a palavra de Deus e se arrepende dos seus caminhos, e você deseja então realinhar a sua vida com a vontade de Deus, Deus aceita você novamente e Ele pode consertar as suas veredas, Ele pode endireitar o seu caminho e te colocar de novo com o foco certo. Basta apenas você entender, desejar isso e pedir ao Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero incentivar você a permanecer firme no caminho correto, no caminho da verdade. Não em busca de bênçãos materiais, não em busca de algumas coisas que podem satisfazer simplesmente a sua própria vida e o seu coração. Mas eu quero apelar ao seu coração hoje para que você possa seguir a Jesus, independentemente se vai acontecer ou não alguma coisa na sua vida. Que você hoje faça como Simão naquele dia. Ao ser perguntado se eles também não iriam seguir a grande multidão e iriam embora. Que você hoje, assim como Simão representando os discípulos naquele dia, naquele momento, disse: Senhor, para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Na verdade, eu estou diante daquele que é a minha salvação. Tu tens as palavras da vida eterna, e eu tenho crido e conhecido que o Senhor Jesus é o Santo de Deus. Você deseja hoje seguir a Jesus pelo motivo certo?
Você deseja hoje desenvolver fé na sua caminhada espiritual para que você possa suportar ao lado de Jesus as tempestades desta vida? Se você deseja isso, eu gostaria de ver a sua mão levantada agora. Levante a sua mão, declare ao Senhor e diga: Senhor, eu desejo seguir ao Senhor pelo motivo certo. Eu desejo entronizar o Senhor no meu coração. Eu desejo ser o templo da habitação do Espírito Santo. E se eu tenho andado por um caminho que está errado, que não é o correto, nessa noite, Senhor, me dá a oportunidade de recomeçar mais uma vez. Que Deus abençoe a sua decisão. Permaneça com a sua mão erguida, eu quero orar por você nessa hora, ok? Pai do céu, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Deus de milagres, Deus que opera maravilhas no meio do povo. Neste momento, acabamos de estudar a Tua palavra, que nos mostrou que devemos ter um propósito correto e nobre para seguirmos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos dá de compartilhar a Sua palavra. E a despeito de quem nós somos, o Senhor deseja nos salvar. O Senhor deseja nos transformar. Nós estamos com a nossa mão erguida nessa hora, eu e os meus amigos nesta transmissão, dizendo ao Senhor que desejamos permanecer firmes ao Teu lado, independente de bênçãos que o Senhor possa enviar. Elas são muito importantes, nos trazem alegria, aliviam a nossa jornada, mas nós reconhecemos que o que nós realmente precisamos é do Senhor. Habita em nós, transforma a nossa vida, pois nós desejamos permanecer junto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.